Olá, meus irmãos e minhas irmãs, um bom dia a todos. Estamos aqui, mais uma vez para trazermos uma passagem bíblica. E hoje eu queria fazer com meus irmãos um devocional em agradecimento a Deus, em agradecimento à pessoa de Deus. Eu queria te convidar, meu irmão e minha irmã, que a gente abríssemos as escrituras lá em 1 Samuel. O capítulo é o 2. O capítulo é o 2, o versículo é o 2 em diante. No capítulo 2 do livro de Samuel, o profeta levantado por Deus em Israel durante o período dos profetas. Israel ainda não tinha reis, ainda não era um império, ainda não tinha um monarca, e era governado por profetas, homens e até mulheres também, levantadas por Deus para orientar e guiar o seu povo de como eles deveriam viver, de como eles deveriam ser instruídos, não só quanto à palavra de Deus, mas o seu estilo de vida. E aqui nós vamos ver e conhecemos a história de Ana. Ana, esposa de Elcana. Ana é uma mulher estéril que não poderia ter filhos. E ela, certa vez, sobe a Jerusalém em uma das festividades que Deus instituiu o seu povo a fazer. Deus instituiu 7 festas ao povo de Israel, para que eles cumprissem. E numa dessas festas, a principal, Elcana sobe com sua família para Jerusalém, para agradecer a Deus. E ali Ana expõe diante de Deus a sua situação, como nós sabemos, que ela era uma mulher que era infértil. E sabemos que toda mulher infértil naquela época, ela era desprezada pela sociedade, ela era desprezada pelo seu esposo, por não ter filhos, por não dar filhos para ele, porque filhos naquela época era uma riqueza para um homem, para uma família, para uma mulher. Então Ana suplica a Deus, no tabernáculo de Deus, diante de Deus, sobre a sua situação de não poder ter filhos, e ela pede um filho a Deus. Isso eu estou fazendo um prefácio da história para entendermos aonde iremos chegar. E Ana pede a Deus um filho. E ela diz a Deus que se Deus concedesse a ela esse filho ela consagraria por toda a sua vida a Ele, o Deus vivo, o Todo-Poderoso, o Criador do universo e de tudo que há. E Deus concede Ana esta dádiva, esta graça. E Ana sobe no próximo ano, depois de descobrir que está grávida, depois que Deus concede a sua bênção, a sua súplica, e ela faz uma oração de agradecimento a Deus. E está lá no capítulo 2 de 1 Samuel, no Antigo Testamento, que fala assim: então Ana proferiu esta oração: o meu coração exulta no Senhor, por causa do que Ele fez. Eu ando de cabeça erguida. Então, no início da oração de Ana, nós vemos que Ana andava de cabeça baixa, triste, oprimida pelo seu problema. E quantos de nós temos sido oprimidos pelos nossos problemas? Eu estou falando isso, meu irmão. Aqui não é um coach religioso. Aqui não é um coach emocional.
Aqui não são palavras de motivações. Aqui é um exemplo que Deus nos deixa de como um servo e uma serva dele deve andar. Como um servo e uma serva de Deus deve viver, deve reconhecer a pessoa de Deus. E reconhecemos a pessoa de Deus em Cristo Jesus. E prosseguimos no versículo 1. A minha boca se escancara de rir dos meus inimigos, pois me alegro na tua salvação. Ana profere a Deus que ela se alegrava na salvação de Deus, que Deus concedera aos seus. E no versículo 2 ela prossegue: não há ninguém santo como o Senhor, não existe outro além de ti, não há rocha alguma como o nosso Deus. E verdadeiramente Ana estava certa. Não há nenhum outro que exista além de Deus. E não há nenhum outro que seja tão forte como o nosso Deus. Mas ele não é só o nosso Deus, ele é o Deus de todos, meu. Ele veio para todos. Mas infelizmente nem todos querem ter algo com ele. Eu não estou aqui falando de religiosidade ou pregando religião, eu volto a frisar isso. Eu estou aqui querendo, meu irmão, que essa palavra chegue até a ti, que Deus me use como instrumento seu, para que a palavra chegue até a ti, para que tu compreenda quem é esse Deus. Eu não quero que tu se apregue a religião, a doutrina ou a dogmas. Eu só quero que tu compreenda e entenda quem é este Deus. E no versículo 3 ela fala: não multipliques palavras altivas, nem brote dos vossos lábios a arrogância. Isso é Ana falando para Deus. Pois o Senhor é Deus sapientíssimo. Cabe a ele julgar tudo o que as pessoas fazem. Versículo 4. Os arcos dos poderosos serão quebrados, mas os fracos serão revestidos de sua força. Ana fala isso porque ela era humilhada por Penina, a outra esposa de Elcana, seu marido. Penina já havia dado outros filhos a Elcana. Mas se formos voltar no capítulo 1 do mesmo livro de 1 Samuel, vamos ver que Elcana amava mais a Ana do que Penina. E vemos que mesmo por ela não ter dado filho a ele, ele a amava. Mas isso não era o suficiente para ela. Ela se sentia uma pessoa fraca, humilhada. E verdadeiramente era o que a sociedade daquela época fazia com as mulheres que não poderiam dar filhos aos seus esposos. E é o que muito da nossa sociedade tem feito com muitos que, hora dessas, não tem nada para oferecer de material. Nós temos que se acordar, nós temos que ser igreja. Nós somos espirituais, nós não somos deste mundo. O Mestre Jesus falou que o reino dele não era desse mundo. Prosseguimos no versículo 5. Os que viviam na abastança agora trabalham por comida. Mas os famintos não passam mais fome. Até a estéril teve 7 filhos. Mas a que tinha muitos filhos se enfraqueceu. Versículo 6. O Senhor é quem tira a vida. Atenção. O Senhor é quem tira a vida. Nós não temos poder sobre as nossas próprias vidas. Nem ninguém tem poder de tirar a nossa própria vida se Deus não a permitir. E Ele também é a que dá. O único que pode dar vida é o Criador dela. O único Deus vivo, o Deus poderoso, o Cristo, o Mashiach, como tu queiras chamar. Faz descer ao Sheol, a sepultura, e da morte resgata.
Ele é o único que pode fazer descer a morte ao Sheol, o mundo dos mortos. Mas é o único que pode resgatá-la de lá. Nós temos a passagem de Jonas, que passou 3 dias no ventre de um grande peixe. Em outra oportunidade iremos trazer essa passagem bíblica. Versículo 7. O Senhor faz empobrecer e faz enriquecer. Ele humilha e ele exalta. Versículo 8. Ergue do pó o necessitado, e do monte de cinzas faz ressurgir o abatido. Ele os faz assentar-se com os príncipes e lhe concede um lugar de honra. Porque ao Senhor pertencem os fundamentos da terra, e sobre eles estabeleceu o mundo. O único que estabeleceu os fundamentos da terra. E o único que estabeleceu o mundo sobre eles é o Criador, o Deus Todo-Poderoso. Não só o Deus de Israel, mas o Deus vivo que existe, que faz questão de estar no meio do seu povo. Prosseguindo, ele guardará os pés dos seus santos, mas os ímpios permanecerão nas trevas. Em outra passagem eu falei sobre a questão da ira de Deus. E mais uma vez na oração de Ana, Ana reconhece que ele colocará os ímpios nas trevas. Então é a hora, meu irmão, é a época de tu analisar de como anda a tua vida. O que tu tem feito? Presta atenção. Muda a tua conduta. Isso é uma palavra de reflexão, meu irmão. Prosseguindo no mesmo versículo 9. Porquanto não é pela força que o ser humano vencerá. Triste do homem que confia no próprio homem. Esse versículo fala de... Não é que o homem confia no outro homem, mas sim se ele confiar na sua própria força, na sua própria capacidade, na sua própria inteligência, nos seus próprios bens materiais, no seu dinheiro, na sua riqueza, na sua fortuna, na sua família, no que ele tem. Não, meu irmão. A nossa força vem do Senhor. Lembra-te de Davi. Davi, apenas um jovem, sem experiência, apenas um pastor de ovelhas, que se encontrara diante de um guerreiro experiente, de quase 3 metros de altura, cuja sua armadura pesava em torno de 75 quilos. A sua lança era como a lança de um tecelão. O tecelão é aquela máquina onde se faz da lã o algodão. A nossa força vem do Senhor, daquele que habita nos mais altos céus e no meio do seu povo, daquele que ama o seu povo. Versículo 10. Os que lutam contra o Senhor serão pulverizados. Isso serve para todos aqueles que acham que estão fazendo algo contra Deus. Tristes deles, miseráveis, pois não sabem o que dizem e o que pensam. O Altíssimo trovejará desde os céus contra eles. O Senhor julgará até os confins da terra. Dará força ao seu rei e exaltará o poder do seu ungido. Na sua oração, Ana reconhece a pessoa de Jesus, o ungido de Deus. E diz que o Senhor exaltará o seu ungido e dará poder, força a ele. E é nesse ungido que nós vivemos uma promessa. A promessa do seu reino e da ressurreição e da vida eterna. E para finalizar, versículo 11. Então Elcana retornou para casa em Ramá. O menino, porém, ficou e começou a servir o Senhor sob a mentoria do sacerdote Eli. Então, Ana junto com Elcana retornaram para casa. E ali Samuel passou a viver com o profeta Eli e os seus filhos. E passou a servir ao Senhor.
Mas fica, meu irmão, esta oração de Ana. Esta oração que vem nos ensinar como verdadeiramente devemos proceder diante de Deus. Ana era uma pessoa humilhada, mas passou a ser uma pessoa exaltada. Ana conseguiu sua dádiva. Imagine, você pedir algo a Deus e Deus lhe conceder e você entregar aquilo a Deus. Ana queria tanto um filho, mas ela consagrou aquele filho a Deus. Você imagina você querer tanto um filho e você não poder participar da criação desse filho, dos momentos com aquele filho, porque você promete a Deus que o entregará, que ele será consagrado a Deus. Consagra o teu filho a Deus. Entrega a teu filho nas mãos de Deus. Ora pela vida deles. E a palavra vai nos ensinar que Deus concede outros filhos a Ana e a Elcana. Porque Deus reconheceu que ela era uma mulher fiel, que ela cumpriu a sua palavra, a sua promessa. Porque poderia ser que Deus tivesse concedido a ela o filho e ela não cumprisse a sua palavra em consagrar o seu filho, o primogênito, a Deus. Muito provavelmente muitas outras mulheres fizeram promessas iguais a Ana e não cumpriu. Então que venhamos nos espelhar em Ana. Que sejamos como Ana, que sejamos como Elcana, que sejamos pessoas tementes a Deus, não só em palavras, mas em gestos. Fica na paz, meu irmão. Tu és o multiplicador da palavra de Deus. Eu te peço para multiplicar essa palavra, não é para ganhar seguidores, não é para ficar famoso, não é para ganhar dinheiro. É para que a palavra de Deus chegue principalmente àqueles que ainda não tiveram a oportunidade de ouvir. Eu creio que Deus tem um propósito, meu irmão. Eu sei que muitos falam em propósitos e em nome de Deus. Mas propague essa palavra para mais uma pessoa. Para que essa pessoa seja alcançada pela palavra de Deus. Só depende de ti. Fica na paz, meu irmão. Shalom.